Oi, meu amor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou te contar como foi a minha experiência fazendo faculdade. Eu vou contar sobre como foi meu primeiro ano na faculdade. Eu tô muito animada porque esse é um tema que eu gosto bastante de falar. Já vá pra um lugar confortável, pegue a sua água, porque hoje nós vamos conversar. Vou falar sobre algumas coisas gerais que eu até anotei aqui no meu notebook que sempre me perguntam. E no final do vídeo eu vou responder algumas perguntas que são, assim, as mais perguntadas. Que todo mundo pergunta sobre administração, sobre a faculdade. Eu faço faculdade de administração, estou no terceiro período. Eu me formei no ensino médio no final de 2021. Tava acabando a pandemia. E aí no início de 2022, eu comecei a fazer a faculdade de administração. Então eu já comecei a fazer com as aulas presenciais. Eu não peguei nenhum momento assim de pandemia com a minha faculdade, no caso. Eu faço na parte da noite. Por que eu faço à noite? Porque é quando tem a minha faculdade. Porque se eu tivesse a opção de fazer de manhã, eu acho que eu escolheria. Porém, eu gosto muito de estudar à noite. Eu nunca tinha tido a experiência até chegar na faculdade. Eu consigo trabalhar e estudar de manhã e à tarde. E à noite, como eu geralmente não faço muita coisa, que eu já fui super produtiva ao decorrer do dia, eu fico mais descansando, eu faço umas coisas mais leves. Então, querendo ou não, eu acho que é uma boa opção pra mim estudar à noite. Porque se eu não estiver lá estudando, eu provavelmente vou estar ali quase dormindo na minha cama pelo tanto de coisa que eu já fiz. Depende muito da rotina de cada pessoa. Eu sei que tem gente que trabalha, que faz estágio, então é ótimo estudar à noite. E tem gente que não faz estágio ou não trabalha e prefere estudar de manhã ou à tarde. Então vai muito da sua rotina. Mas falando de uma forma geral, eu gostei muito de estudar à noite. Eu não senti que passou mais rápido ou mais devagar. Foi tipo normal assim. Pra mim passa muito rápido de manhã, muito devagar à tarde, e à noite é tipo no meio a meio, sabe? Agora vamos falar sobre as diferenças que eu senti entre o ensino médio e a faculdade. Primeiramente, é que ninguém usa uniforme. Tipo assim, eu acho isso muito engraçado porque eu já sabia que não tinha uniforme e tal, mas é muito diferente você ir na faculdade, você vê assim as pessoas sem uniforme. Eu já acostumei hoje em dia, mas no início pra mim parecia que eu tava tipo num shopping gigante com todo mundo, porque cada um tava com uma roupa diferente. E eu gosto muito de montar looks pra ir pra faculdade. Então assim, durante a semana eu já separava as roupas que eu ia usar. Eu gostava muito disso, porque tipo, a faculdade era realmente um evento pra eu sair de casa, porque eu geralmente trabalho e estudo aqui, então eu acabava não saindo muito. Então por isso que eu caprichava assim nos looks. Inclusive vou até deixar alguns aí. Falam que no último semestre você geralmente tá indo até de pijama se puder. Enfim, tô esperando chegar essa fase minha. Outra diferença é em relação ao comportamento das pessoas. Por mais que no terceiro ano do ensino médio fosse o pessoal mais maduro, bem entre aspas, eu percebi uma baita diferença. Porque assim, pelo menos na minha sala, não é que as pessoas eram adultas, mas tinha uma maturidade maior ali do que quando tinha lá na escola. Teve uma matéria que eu peguei que tinha tipo pessoas de 40 anos e pessoas tipo da minha idade, assim, 19 anos. Então assim, às vezes eu fazia trabalho em grupo e era tipo uma pessoa de 40, uma de 25. Eu acho bem legal porque assim a gente consegue trocar experiências, conhecimentos, mas é um fato interessante porque geralmente no ensino médio, no ensino fundamental, você tem aulas com pessoas da faixa etária igual à sua ou pelo menos semelhante. Uma outra coisa que eu senti também é em relação aos professores. As pessoas sempre falavam que, assim, o professor não tá nem aí na faculdade pra você, que ele tá, tipo, dane-se. Eu acho que isso depende muito da matéria. Eu mesma, no primeiro semestre, tive professores que, assim, super se empenhavam em ajudar o aluno, davam chances pra ele, tipo assim, realmente passar, pegava na mão do aluno, assim, e realmente ajudava, dava o máximo dele nas aulas, entregava o melhor conteúdo, sendo professor, enfim, a melhor aula possível. E já tinha outros professores que, tipo, chegavam, sentavam, olha, vocês vão fazer isso e podem sair quem quiser. Tem professores que tem mais isso de querer estar mais próximo, assim, do aluno, de realmente acompanhar, e tem outros professores que não estão nem aí, é cada um por si. E eu acho que o último ponto é que eu não preciso pedir pra sair da aula. Eu não preciso pedir, vamos dizer assim, pra sair de sala. Então você pode levantar a hora que você quiser da sua aula, ir ao banheiro, ir fazer outra coisa, sair da aula. Não que isso impacte muito na minha rotina universitária, porque eu geralmente ficava até o final das aulas ou até quase ao fim das aulas, tanto pra pegar presença, tanto pra prestar atenção em todas as explicações. Também eu nunca tive coragem de, tipo, o professor tá explicando ou vai explicar alguma coisa e eu sair da sala nesse mesmo momento e perder uma explicação que poderia ser valiosa. Nas minhas aulas eu geralmente, tipo, vou ao banheiro, faço as coisas assim no intervalo que tem entre uma matéria e outra. A minha
minha faculdade, ela é presencial, porém tem algumas matérias online. Então eu não sei se ela se qualificaria semi-presencial. No primeiro semestre eu tive que pegar todas as matérias. No segundo eu já pude escolher e no terceiro também eu posso escolher. Então se eu quiser pegar todos os dias da minha semana matérias presenciais, de outros períodos, enfim, eu posso encher a minha grade disso. E se eu quiser pegar mais matérias online, eu posso fazer também. Então eu não sei como ela se qualificaria. Mas no primeiro semestre eu estava indo presencialmente segunda, terça e quarta, e quinta e sexta era online. Pra falar bem a verdade, eu gosto muito das aulas presenciais, porém depende muito do professor. Eu no primeiro semestre peguei, assim, 2 professores incríveis. Eu não tinha nem vontade de faltar, tanto que eu acho que eu faltei 1 ou só 2 vezes no semestre, de tão, assim, incríveis que as aulas eram. Tem muito aquela frase de que, tipo, o aluno que faz a escola, a faculdade, não o professor, enfim. Porém, gente, você ter um professor bom e um professor que não tá nem aí, tipo, faz total diferença. Quando eu tinha esse professor que, tipo assim, dava aulas incríveis, que preparava um conteúdo top, que trazia materiais, me dava aquela motivação de ir pra aula pra ver o que ele tinha pra falar. Sempre ficava entusiasmada, eu até conversava com as minhas amigas, tipo, gente, a aula dele é a melhor do mundo, o que a gente vai aprender hoje? Eu ficava presa, assim, na explicação. Faz total diferença você ter um professor que gosta de dar uma aula boa, sabe? Mas, assim, isso vai de cada pessoa. Como eu tive professor que usava slides, tive professores que só ficavam falando e eu amava isso, porque, tipo assim, olha, eu sei que tem gente que não gosta de professor que só fica falando, mas dependendo do professor, da forma como ele explica, a matéria fica tão mais limpa e leve de ser aprendida. Então, se você pegar umas 5 matérias, você vai ver que as 5 aulas dos 5 professores serão diferentes. Será que em administração precisa ler muito? Pra falar bem a verdade, eu não li tanto assim. Eu lia mais artigos que os professores enviavam no aplicativo da faculdade, mas aí é uma coisa optativa, sabe? Você pode ler ou não. Eu peguei muito artigo pra ler, mas eram artigos curtos, então não era aquela coisa de 60 páginas. Era de, tipo, no máximo 15 páginas, uma coisa bem tranquila pra você ler. Então, às vezes, o professor fala, quem quiser se aprofundar nessa matéria, nesse assunto, leia o artigo tal, leia o livro tal. Aí você pode escolher. Um professor que eu tive, ele recomendava muitos filmes, então eu sempre anotava pra assistir depois. Cheguei a assistir algum, acho que só um, mas óbvio que é uma coisa bem legal de fazer. Agora eu vou falar as matérias que eu tive no primeiro semestre com a minha gata. Ela tava miando, aí eu peguei ela. O primeiro semestre foi Economia, Fundamentos de Administração, Contabilidade, Empreendedorismo, Inovação e Práticas de Empreendedorismo, sendo essas 2 últimas online. A minha favorita de todas foi Fundamentos de Administração. Meu professor foi o Teodósio, o Armindo, enfim. E cara, que aula incrível. Eu vou enaltecer pra sempre esse professor, porque ele fez total diferença no início da minha faculdade. Eram incríveis, ele explicava de uma maneira absolutamente extraordinária. Pra você ter uma noção, ninguém precisava estudar pra prova, porque só com as coisas que ele explicava a gente já conseguia entender e memorizar. Teve uma vez que eu fiz uma prova dele, eu nem estudei direito e eu tirei total, porque eu aprendi na aula dele. Faz total diferença essa boa explicação. E a matéria que eu menos gostei foi Empreendedorismo e Inovação, porque foi uma matéria que eu já tinha gravada, então você só assistia e depois, enfim, fazia a prova, enfim. Eu senti que foi super fraco. Eu amo esse assunto de empreendedorismo, tanto que eu empreendo hoje em dia, mas na faculdade não foi aquelas coisas. Já o segundo semestre eu peguei Fundamentos de Finanças, Sociologia das Organizações, Filosofia, Razão e Modernidade e Estatística. A que eu menos gostei foi Estatística porque, cara, cálculos e contas não é pra mim. Eu estava com medo, inclusive, de entrar em administração e ter muitos cálculos, mas daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto. E a que eu mais gostei, eu acho que foi Fundamentos de Finanças. Como a moeda foi introduzida ao mundo, como foi criada, no caso, muito da história do dinheiro. Agora, nesse terceiro semestre, eu já sei as matérias que eu vou ter, mas eu vou falar em um outro vídeo. Então se inscreva no canal pra você poder saber as minhas próximas matérias. Agora eu vou responder algumas perguntas, algumas polêmicas, inclusive na área de administração. Fica até o final que você vai entender. Como foi seus primeiros dias de aula? Você se sentiu perdida nas matérias? O meu primeiro dia de faculdade, eu cheguei um pouco atrasada porque eu fui com algumas amigas minhas que iam fazer a mesma faculdade que eu. E aí, quando eu tava entrando na sala, tava tipo todo mundo calado. E eu já tinha chegado o quê? 7 minutos atrasada. E aí eu pensei, cara, eu preciso ter bons modos, né? E aí eu falei, boa noite. Naquele mais alto tom com o professor que ele tava copiando no quadro. Era aquele que copiava até a mão cair. Ele olhou pra mim e nem respondeu. Aí eu fiquei assim... Eu fiquei me sentindo tão mal. E sobre eu me sentir perdida, eu não me senti perdida nas matérias. Eu me senti perdida em como estudar
as matérias muito procurando um cronograma de estudos, uma forma de estudar, quanto tempo estudar por dia, até que eu cheguei à seguinte resolução: cara, vai ser difícil montar um cronograma de estudos, ainda mais porque hoje em dia eu estudo, trabalho, tenho minhas empresas, enfim. Então eu estudava conforme necessidade, conforme a prioridade. Prova de economia semana que vem, eu já começava a estudar essa semana e ficava revisando. Eu não tinha umas horas ideais pra estudar por dia esse assunto, até porque eu tenho várias coisas pra fazer no meu dia. Não se culpe se você não tem uma rotina bonitinha de estudar 2 horas, 5 horas por dia, porque de fato o que importa é você encaixar a sua rotina nas suas necessidades de uma forma realista. Então, eu não tenho 2 horas pra estudar. Tudo bem, se você tiver 30 minutos de estudar da forma melhor pra você, já vai valer a pena. Eu me culpei muito no início porque eu via várias pessoas com cronogramas bonitinhos, estudando tal hora, sendo que cada dia meu estava sendo diferente, com um imprevisto aparecendo, com coisa pra resolver. Eu estudava quando dava e quando precisava. E deu certo, tanto que eu passei em tudo. O que você acha sobre as pessoas que falam que administração é pra quem não sabe o que quer? Uns meses atrás eu vi que a administração tinha o mais alto índice de pessoas que saíam, que não finalizavam o curso. E eu liguei os pontos e percebi que é porque a administração, a gente tem várias matérias. Tem estatística, tem contabilidade, tem várias áreas dentro da administração. Eu acredito que, assim, uma pessoa entra, aí ela gosta de contabilidade da matéria que fez, aí ela sai de administração e vai pra contabilidade. Ou ela gostou dessa matéria de filosofia, ela sai de administração e vai pra uma faculdade que tem alguma área parecida. Por conta de ter tantas áreas dentro da administração, a pessoa meio que entra achando que quer uma coisa, mas aí ela faz uma matéria e percebe que gosta mais e aí sai e larga. Me conta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, se você acha que administração é pra quem não sabe o que quer fazer. Como você decidiu que faria faculdade de administração? Eu não sabia que faculdade fazer. E eu gosto muito dessa área de empresas, business, negócios. E eu pensei, cara, a faculdade que mais se encaixa nisso é uma administração. E eu tive uma prima que fez administração na mesma faculdade que eu faço hoje em dia, que é PUC, aqui da minha cidade. E ela falou que gostou bastante e que é uma faculdade que todas as pessoas do mundo deveriam fazer. Então foi basicamente isso. Eu escolhi administração porque eu sempre quis fazer uma faculdade, eu só não sabia qual. E a administração parecia ser a melhor pra mim. Não tem um motivo assim muito profundo. Está gostando do curso? Faço o mesmo curso e estou no último ano. Sim e não. Eu gosto muito dos cursos e das matérias que eu tenho, mas às vezes eu sinto que tá um pouco ultrapassado, sabe? Então não é aquele curso que, meu Deus, é o amor da minha vida, é uma coisa que eu amo. Envolve muito cálculo. No primeiro período foi contabilidade, mas foi um cálculo muito tranquilo, tanto que as minhas notas eram excelentes porque eu estudava, aí tive balanço patrimonial, foi muito legal, tipo, foi uma matéria que eu amei. E o segundo semestre eu tive cálculo em estatística e em fundamentos de finanças, aí o bicho já começou a pegar um pouco, porque tinha que usar calculadora financeira, e eu tenho raiva dessa calculadora, eu não sei porquê, tanto que eu não comprei até hoje e nem vou comprar. Eu vou mostrar inclusive a calculadora que eu usei pra fazer todas as minhas provas e que deu certo e que me ajudou. A calculadora foi essa, como diz o meu professor de contabilidade, uma calculadora de brinquedo. Em várias provas eu usei a regra de 3 com essa calculadora e eu tirei notas muito boas. Então assim, não que eu esteja falando pra você não comprar uma calculadora financeira, mas então eu prefiro continuar com essa minha de brinquedo que funciona, que vai funcionar e que eu vou aplicar a regra de 3 e que vai dar certo. E se não der, vai dar uma hora. As provas são muito difíceis. Como você estuda, tem cronograma de estudos, as provas não eram um bicho de 7 cabeças. Porém, eu volto àquele assunto de que depende muito do professor. Nas provas que eu tive daquele professor que eu falei que era top, incrível, eu tirava uma nota muito boa, eu conseguia ir muito bem, eu não tinha dificuldade porque eu realmente internalizava o conteúdo com a explicação dele. Agora, tinham matérias, como por exemplo economia, que eu tinha que estudar assim, ó. Eu passava umas 2 semanas antes da prova estudando, fazendo exercícios, e mesmo assim a prova tava um bicho de 7 cabeças. Aquelas questões enormes, cheias de interpretação. E uma dica aqui que eu vou dar pra você, cara, que tá entrando na universidade, olha, essa dica me ajudou tanto, é encher linguiça nas respostas das provas. Nessa matéria de economia que eu tinha, as provas eram muito difíceis, então às vezes eu não sabia responder uma coisa, só que aí eu contornava a situação e respondia o que eu sabia. Então meio que se eu errava uma questão, o professor ele me dava meio ponto, porque eu tinha acertado uma coisa, mas eu fazia uma contextualização toda lá falando de alguma coisa que eu sabia e eu ganhava meio ponto. Quanto mais você puder, vai escrevendo, vai colocando um tanto de coisa, porque maiores são as chances de você
você tirar um pontinho pelo menos com essa questão que você não sabe. Eu dei muito certo fazendo isso e eu vou continuar. Eu estudei por aquele método que, na verdade, é a imersão no conteúdo. Eu tinha que estudar microeconomia. Eu tirava uma tarde, assim, ou algumas horas, que consiste em eu entrar no assunto e fazer várias pesquisas, e fazer várias atividades, e ir pesquisando de um ponto pra outro, porque assim eu meio que crio um mundo sobre o assunto na minha cabeça e eu consigo entender. Meu primeiro semestre foi maravilhoso, tanto em questão dos professores, eu peguei ótimos professores, aprendi muito bem, eu tive várias atividades extracurriculares que eu consegui aprender. O meu primeiro semestre da faculdade vai ficar sempre guardado no meu coração. Já o meu segundo semestre da faculdade não foi o melhor. Eu já não gostei tanto das matérias, da explicação dos professores, eu já comecei a achar tipo um saco, assim, entre aspas. E aí eu também parcial. Eu não posso dizer se eu gosto, assim, se eu pretendo continuar, tipo, se eu pretendo finalizar o curso. Eu acredito que eu vou precisar desse terceiro semestre pra eu realmente definir se eu gosto e quero continuar com a faculdade ou se não é pra mim e aí eu vou pra alguma outra área. Se eu pudesse dar uma dica pra você que tá querendo começar a fazer uma faculdade ou até faculdade de administração, se joga. Tipo assim, aproveite tudo que a faculdade te oferece. Eu mesma gravei vários study vlogs, várias rotinas de estudante aqui no canal na faculdade, estudando assuntos da faculdade. Então se você tá em dúvida se você quer administração, assiste os vídeos que eu fiz sobre esse assunto, porque assim você vai entender um pouco mais das matérias que eu estudei, como eu estudava, e você vai sentir no seu coração se é uma coisa que você tem vontade. Usar muito da infraestrutura da sua faculdade. Eu amava ir pra faculdade estudar, porque lá tinha uma biblioteca gigante. É pegar livro emprestado, é tirar dúvida com o professor, é prestar atenção na aula, é fazer anotações que são boas pra você, é fazer amizades também, porque na faculdade a gente faz amigos incríveis, é se divertir, é não levar também tudo a sério, fazer as coisas com leveza. Quando você perceber que você tá estressado demais, você dá uma parada assim, dá uma respirada e continua. A sua fase universitária talvez nunca se repita, talvez você se forme e aí você começa já a sua jornada profissional. Então aproveita bastante, por mais que seja estressante às vezes, mas que te aborreça bastante em alguns momentos, lembre-se que talvez você nunca mais viva isso. Então sempre que eu penso dessa forma, eu consigo ter um ponto de vista mais positivo, assim, na faculdade. Falando no geral, eu gosto bastante dessa minha vibe universitária, eu gosto bastante de viver isso e eu sou muito grata por ter tido acesso a essa experiência. Eu esqueci de falar, mas a minha faculdade é particular, é privada, eu que pago. E é isso, eu espero muito que você tenha gostado deste vídeo. Se você tiver mais alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Eu inclusive pensei em fazer um vídeo falando sobre os maiores erros que eu cometi nesse meu primeiro ano. E eu posso fazer um vídeo falando só sobre isso, pra você não cometer esses erros também. Me conta aqui embaixo se você quer. Um beijo pra você e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!